Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Um minutinho, né? Bem-vindos a mais uma live. A gente vai chegando, vai se colocando numa posição mais, né? Cabeça aberta, coração aberto, reservando esse momento só para você. E aí, pra gente ter essa conversa sobre a vida, né? Sobre a vida, soltando um pouco o corpo, vai reservando esse momento só para você refletir, né? Tá acabando a semana, vai começar outra, e vai soltando o peso do mundo, o peso das coisas, e a gente vai se colocando mais aberto para ouvir, né? Para tentar refletir sobre a vida, né? E ai, 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 ei, nós vamos chegando. Vamos se aproximando, né? Salve! Salve! Ei, é o Zé! Oi! Oi, pessoal! Ei, salve! Salve! Eita, nós! Menino precisa sacudir, 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 né? Ei, tem que ter animação, né? E se não tiver animação, como é que faz, né? Ai, não faz nada não, né, nessa vida, não é mesmo? Eita, nós! Salve! Sorta, sorta, né? Ei, vamos usar o sorta, né? Sorta! Sorta, 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 sorta o povo, sorta todo mundo, sorta o mundo, sorta as ideias do mundo, né? Eita, nós! Eita, nós! E o nosso tema de hoje... Peraí, que nós vamos ajustando, né? Ajustando. O menino tá... Não corre, danado. Aí, precisa ajustar o aparelho. Nós vamos chegando, né? Vamos se adaptando. E as coisas é assim mesmo, né, gente? É assim mesmo. A vida de vocês é uma loucura, né? Eita, nós! O tema, né? Eu permaneço em mim mesmo enquanto o mundo se move, né? Esse é o tema que o menino propôs. E aí a gente sempre vai aproveitando as coisas que eles vão trazendo, né? E aí a gente vai fazendo o encaixe do eu em mim. Tem tudo a ver, né? Não é isso mesmo? Eu em mim, permaneço em mim mesmo. Enquanto o mundo se move. E aí a gente vai conversando que isso é um desafio muito grande para vocês, né? É um desafio danado. Por quê? Porque tudo em volta convida. Vem, né? Tudo chamando vocês, convidando a atenção. Aí as pessoas, né? Não estão acostumadas com isso aqui que nós estamos fazendo aqui, é dizer, você mesmo de verdade, é projetor mesmo? É projetor, mas a sua cabecinha não vai entender com a lógica daqui, né? Aí a gente fala assim, olha, testa, faz as coisas, que aí você vai sentir, né? E aí depois que você sentir, aí... né? A gente não precisa ficar convencendo. Você vem aqui e faz a manutenção. Né? Faz a manutenção. Porque depois que você sente,
né? Não precisa mais ficar martelando. Você vai sentir, você vai falar assim: ô Zé, é verdade, hein? Que bom que vocês estão aí toda semana para lembrar, né? Lembrar que é a gente que causa, lembrar que os instrumentos precisam de carinho, né? O carinho. O que é o carinho? O carinho é a delicadeza, é a análise, é olhar para você, e perceber os impulsos, né, as vontades, perceber as coisas no corpo. O menino tá fazendo bastante isso, começou, né, já vem tentando, mas que o dia a dia puxa, e a atenção por dentro, que você tem que desenvolver. Uma vez nós brincamos aqui com eles, tem que botar o porteiro Zé, né, aproveitar a brincadeira do meu nome, para falar que você tem que ter um porteiro por dentro, né, para olhar o que vem, os impulsos, fazer uma edição, uma escolha por dentro, né? Aí fica uma coisa assim, que as pessoas ficam achando que é coisa de louco, né? Aí você vai fazer um diálogo interno, ué, você faz de qualquer jeito, não faz? Não. Não tem aquelas vozes que fica perturbando, falando, fica que nem um mercado, né? Fica um monte de voz dentro, um monte de fala, uma loucura. A cabeça, ela fica falando um monte de coisa sozinha. Você tá falando com as pessoas, mas fica passando os pensamentos, não faz? Não é assim que funciona? Fala pra mim se não é. Que aí fica a crítica, aí fica uma voz, pega e comenta o que o outro comenta, depois vem outro e fala: ai, que besteira. Fica uma coisa cruzada, parece um telefonema cruzado, né? Antigamente tinha linha cruzada, né? Linha cruzada. Você já pegou uma linha cruzada? Fala aí pra mim se já pegou, né? Tinha os telefones antigos. Ih, aí, ó, tô entregando o menino. Tô entregando ele, não tô não? Os telefones antigos, as pessoas pegavam às vezes uma linha cruzada, aí escutavam umas vozes esquisitas falando, né? Cruzava os telefones e aí às vezes as pessoas davam trote, começavam a falar besteira para o outro escutar, e aí começava a confundir as conversas, porque sacava, né? Que pegava a linha cruzada, tinha umas pessoas bem encapetadas que faziam isso, viu? E tirava sarro, desligava e dava risada. O menino nunca fez isso, né? Imagina que ele fazia uma coisa como essa. Não, nunca fez isso, né? Então, aí, se você não, né? A cabeça fica falando, fica tentando, né? E você é puxado para fora. E esse fluxo de atenção que você não dá nada. Você acha que isso não é nada, mas isso é tudo. Isso é tudo. Por que isso é tudo, Zé? Porque isso determina o foco de atenção, né? E para você, eu permaneço em mim mesmo, enquanto o mundo, né? Será que você permanece? Será que você tem o hábito de tratar você com esse carinho? Botar o porteiro Zé por dentro, falando: olha, tá sentindo um negócio no corpo? Ordena, fala: olha, não quero saber disso não, né? Isso aqui não é meu, não quero sentir, né? Agora o Zé quer ensinar uma coisa para vocês, logo de cara assim, logo de cara, tá? Essa voz interna, que o menino veio falando, Calunga também, né? O Luiz, todo mundo veio falando, sim, eu também falei um pouco, mas vamos pegar e fazer um compilado agora, rápido, dessa ordenação. O menino já falou: se você não ordenar, né? O que é isso, Zé? Né? Acabei de chegar nesse trabalho. Você está num trabalho espiritualista, né? Independente, inovador no sentido de responsabilizar bastante vocês, né? Criar consciência do que vocês são, para vocês poderem manejar a energia de verdade de vocês interna e poder se aproximar da linha de realidade que você gostaria de viver, né? Então, você tem instrumentos naturais que você não aprendeu a considerar. Quer que eu falo de novo? Você tem instrumentos naturais que você não aprendeu a considerar. Aquelas coisas que você fala assim, você pensa que não dá nada, né? A gente sempre fala isso. Você pensa que não dá nada. Por quê? Porque você não teve a educação, a noção, nem espiritual, trabalho nenhum, a maioria não fala isso. Você está ligadão direto com a natureza. Não tem desligado, não tem afastado.
Tem você mal calibrado, atraindo as possibilidades dimensionais que tem mais a ver com aquilo que você está por dentro, com a sua atitude, com a sua expectativa, né? O menino falou, expectativa é poder. Então, você bem lúcido do que você é de verdade, o seu poder de escolha, de consciência aumenta. E aí você começa a ter um discernimento melhor, fazer escolha melhor, sentir melhor, que aí, como vocês, né, é normal, tá, gente? Essas coisas que vocês aprenderam aqui, até esse momento, até achar esse trabalho, né, não tem vilania, você não é super-herói, você precisa compreender direitinho, porque isso que a gente está ensinando é individual, é o processo de cada um, e você vai encaixando esse conhecimento no seu caminho para tentar usar, tá? E a gente faz um contraste, né? Olha o que está aí fora, ninguém fala direito essas coisas, não tem problema, deixa do jeito que está, é da natureza, é o todo, o sistema é o todo. Ó, vamos repetir, repete com o tio Zé. O sistema é o todo, o sistema é o todo. Por que vocês têm que repetir? Porque vocês têm mania de olhar para fora e ficar criticando. Ao criticar, colou. É tudo um jogo, é um game. Vamos parar com esse negócio de perseguir quem te persegue. Solta eles que eles te soltam. Mas é de coração, sem medo. Sem medo de tomar um copo com cloro. Com os tratamentos da estação. Você entendeu? Tá tudo literalmente ligado. Você tem medo de tomar as coisas, comer as coisas, todo o poder está com você, mas eu estou sentindo mal. Você acreditou. O paradigma que você tem dentro, que o menino já falou tantas vezes para vocês, é o paradigma da fraqueza, que você não é nada. Tudo que a gente está ensinando aqui é o inverso do que você conhece. Mas eu, né, o Zé, né, o menino, todo mundo aqui não está falando para você se atira numa piscina de gilete que você não vai sentir nada. Não, você tem o seu processo, o seu caminho, você tem o seu entendimento. Conforme você vai usando as coisas aqui, você vai sentindo, vai enfrentando os seus medos, vai deixando certas bengalas para lá, né? O que é bengala? Apoio, qualquer tipo de apoio, né? Por exemplo, o menino já passou por isso, no processo dele, tomar uma água, vou pegar água, né, ozonizada, um monte de coisa, aí foi largando isso, foi entendendo. Que é a crença dele ligada com as coisas externas produz resultado. Aí ele largou essas besteiras, foi largando, né? Foi entendendo que é ele o causador. Né? Então, eu estou falando assim, que é para você entender que ao usar, ao fazer, você vai ficando no ser, e aquela voz interna que eu já ia falando, voltei. Você está achando que eu estou esquecendo, né? Não estou não. Eu estou fazendo todo um compilado para chegar e falar, olha, você tem instrumentos naturais, né? Quais são? A sua atenção, seu pensamento, seu sentimento, seu coração, sua atitude. Você não está acostumado a tratar isso aí como um instrumento. Você tem uma dicotomia, porque o sistema ensinou você que você pensa, que ninguém está vendo. Ninguém está vendo e está tudo bem. Você pensa uma coisa, fala outra, faz uma terceira e, né, tudo em desarmonia. O problema não é a desarmonia. O problema não é a moral humana. O problema não é você ser santinho, bonitinho. O problema é que você, né, está em desarmonia interna, certo? Com um código moral de castigo, de pena, né? Premiação ou punição, ou seja, um treinamento que está por trás. Você fica dividido, porque mesmo que você estude o autoconhecimento, mesmo que você ainda falta as peças que a gente entrega aqui para você, que você tem que prestar atenção no paradigma e no código. Consciência cósmica, consciência expandida, ligação com a natureza, significa que você já está seguindo a ética cósmica e não é a ética humana.
E não é porque você pousa de bonitinho, faz caridadezinha, que você está agradando alguém lá fora, porque não tem ninguém lá fora. Só tem a consciência infinita, cósmica, multidimensional. Então, a moral que você pensa, a religião que você pensa, sua moral religiosa, nesse trabalho é um engodo, é um engano. Zé, você está dizendo que a religião... Não, eu estou dizendo o seguinte... Nesse trabalho não se mistura religião, consciência, né? Expansão da consciência, moral humana, não se mistura essas coisas, porque ao você cuidar da sua energia, do ser, você se colocar numa postura mais assim, a ver com o infinito, naturalmente você não vai transgredir as leis, né, no sentido de agredir alguém, fazer alguma coisa absurda, né, nesse sentido assim, agressivo, né, destrutivo da vida alheia, por exemplo, tá? Mas isso não quer dizer que você é bobalhão e fica sujeito a qualquer coisa. Quer dizer, você fica bom em você, mas isso demanda pele. Lembra da voz? Lembra da ordenação? Ordenação serve para você se distinguir, se ordenar por dentro, ordenar suas coisas, que vai refletir no seu comportamento naturalmente, nas suas escolhas, né? Você não vai mais ficar lambendo pirulito de framboesa, né? Você vai escolher um morango com chocolate, uma coisa melhor. As suas escolhas têm a ver com aquilo que você é, com aquilo que você acredita que você merece, tá bom? Aí você vai ordenando, vai entrando no seu espírito, vai tendo inspiração, vai ficando mais miozinho de bom. Aí, né? O que acontece? Naturalmente você não vai fazer besteira por aí, né? Não vai ficar babando pelas esquinas de fralda arriada fazendo besteira, certo? Então, ordenação desses instrumentos é extremamente importante. Por quê? Porque vocês não estão acostumados, né, educados para fazer isso. Ah, mas como é que faz isso? Fazendo. Então vamos lá. A voz interna, que é aquela vozinha que comenta as coisas, comentarista, né? Essa vozinha, ela precisa ser inicialmente editada. Precisa de edição. Eu vou explicar para vocês direitinho por que precisa de edição. Essa voz... Vou fazer uma coisa diferente aqui. Me deu vontade. O menino precisa andar um pouquinho, tá? Então, assim, essa voz... Vamos fingir que a gente está no teatro? É o teatro, tá bom, gente? Essa voz, ela precisa... de ordenação e edição no começo. No começo precisa. Por quê? Porque assim, como você não está acostumado a tratar você com carinho, não está acostumado a tratar você com consideração, como se você fosse um ser cósmico que você é, multidimensional que você é, né? As influências dos pensamentos, e médium, né? Você, além de tudo, você é médium, tá? Você pega mesmo telepatia dos outros, tá certo? Você pega a telepatia de encarnado e desencarnado. Ah, mas eu não recebo espírito. Você não recebe espírito, porque não aprendeu a discernir os sentimentos, sensação, tudo mais. Mas isso não quer dizer que você não é médium. O menino já explicou aqui 1000 vezes como é que você é médium. Você é médium porque você tem muita sensibilidade, né? Aquela lei do emaranhamento, agora estou puxando do menino, né? Emaranhamento quântico. A gente pode usar isso e extrapolar para o macro-universo. Não precisa ser só nos elementos subatômicos. Isso daí E o cientista não vai, né? As pessoas não vão acreditar nisso. Mas a gente tem que usar essa linguagem para você entender que a sua sensibilidade, aquilo que você emana, aquilo que você se preocupa, vê, percebe, se liga, é o ponto, foco de atenção, se liga nas coisas, se liga em você. E liga nas coisas que você dá atenção, tá bom? Então,
a sua sensibilidade se mistura com a populacho, né? Com o povão. Se mistura com todo mundo. Aí o problema é que um começa a sentir o outro, né? Isso aí o menino já falou, tô só dando um review rápido. Um começa a sentir o outro, o corpo físico de vocês entra em desequilíbrio, tá? E aí começa a dar sintoma no corpo. E aí a vitalidade, que você tem uma vitalidade, mas essa vitalidade que é feita para você manter em você, ela começa a se dispersar, porque ela está ligada em correntes, né, diversas. E aí o seu corpo fica tentando entrar na homeostase, né, no equilíbrio. Então, isso tudo é uma coisa que nós trouxemos para vocês entenderem como é que funciona e como é que você é médium de verdade. Você é médium de verdade. Mas você não aprendeu a distinguir, a discernir, não aprendeu a se tratar bem, não aprendeu a sentir no corpo. E como a energia está muito dispersa, e aí você está conectado no povo, no populacho, na baixa frequência, que os sentimentos negativos são muito fortes, né? A limitação, os problemas do dia a dia, isso tudo dificulta vocês a sentir. E aí, você não sente, né? Não é uma coisa que você fala, nossa, entendi, Zé, realmente o meu corpo respondeu, eu senti. Então nós estamos ensinando você aqui a desfazer esse nó para você sentir, né? Então, essa confusão que você sente, você está na telepatia, né, aberto, nas correntes de pensamento diversas das pessoas que estão em volta de você, precisa de edição por causa disso. Você entendendo nesse trabalho que você é realmente um causador de tudo, aí você vai ter mais cuidado com o que vem. Não é para ter medo, é para olhar o que vem. Aí olhou o que vem, é ruim, observador, não reage, né? Que o menino ensinou o observador aqui. Não reage, não dá apoio, não dá energia, esvazia. No pensamento, que às vezes é um pensamento persistente. É ou não é, gente? Não tem às vezes um pensamento que fica martelando, falando, tentando perturbar, né? Não importa de onde veio. Nós não estamos querendo que você fique com medo nem com receio de nada. Nós estamos ensinando você a ficar no você bonitinho, a ficar no você imperturbável. Fala de novo, nós estamos ensinando você a ficar no você de maneira imperturbável. Entendeu? Quem manda é você. Então você está voltando para casa de modo delicado, de maneira bem clara. Você tem que ordenar o pensamento, porque esse pensamento, isso é importante, você tem que entender o que você está fazendo. Você é médium de verdade. Não é esses médiums que você tem na sua cabeça, tem um modelo de médium vindo você sabe de onde, que eu não vou falar mal de ninguém. Tudo é caminho, né, gente? Tudo é caminho. Não dá para... Nesse mundo não tem certo e errado, né? Tem caminho. Então, você tem um modelo. Esse modelo está enganado, ele está limitado. Você não é médium só assim. Não é. Você é médium de verdade. Só que está misturado em baixa frequência. Aí você não discerne. Aí as coisas vão vindo. Você vai fazendo, você vai obedecendo. O paradigma está lá. Você é fraco, você é isso, você é aquilo. A coisa responde ao seu comando. Como você não comanda, agora nós estamos ensinando a comandar. Ensinando a discernir. Ensinando a perceber. Você está aberto, você está conectado, você tem telepatia. Então, quando você começa a discernir esse pensamento, você tem que fazer uma edição. Por quê? Porque você não está acostumado a fazer isso. No começo é chato. No começo é chato. Então você vai falar, ô Zé, que saco. Eu tenho que olhar para o meu pensamento e ficar vendo o que vem? Aí você vê se é negativo ou se é positivo. Se é positivo para você e só você, mas o que é positivo, Zé? O que é positivo para você? Eleva você, promove você, é um pensamento assim, nossa, como eu sou inteligente, nossa, como eu sou bonito, como eu tô legal, como eu sou uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cheia de talentos. Você pega,
Sou mesmo. Eu sou demais. Eu sou o infinito em forma de gente. Eu não sou só a Eduarda. Eu não sou só o Fernando. Eu não sou só o Marcelo. Eu sou o infinito em forma de gente em múltiplas camadas dimensionais. Eu sou uma coisa inexplicável. Eu sou um fenômeno da natureza cósmica, multidimensional, indefinível, né? Aí você pega, legal, eu sou. Aí começa a vir uma coisa assim, não, eu sou feio. Olha essa ruga, olha esse cabelo branco, olha isso aqui, olha não sei o que lá. Você pega, observador, 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 observador. Usa uma palavra de comando para anular. Você não tem impulso pelo sentimento. Tem pensamento que carrega você para o sentimento. Tem ou não tem? Fala para mim, quantas vezes você estava bem, estava legal? Escreve no comentário, vamos participar, tá bom? Você estava bem, você estava legal. Daqui a pouco você pensa, acompanha o Zé, que eu quero te carregar para um raciocínio bem claro, para te explicar uma coisa importantíssima que você vai entender por que é que as coisas são assim. Você tá bem, você tá legal, tomando um suquinho, né? Vendo um futebolzinho, fazendo suas coisinhas. Tá feliz até, tá até legal, tá até feliz. Oi, gente, eu tô feliz, tô legal. Daqui a pouco vem aquela criatura encomendada por você, abençoada por Deus, o Deus de fora, não você, falar sobre um passado nebuloso da sua vida, onde você estava, né, encrencado com cocô até na nuca. Puxa o quê? Sentimentos ruins. Você faz aquela cara de palhaço triste, às vezes não fala, dá risada de si próprio, mas por dentro tá, puta merda, eu tava tão bem. É ou não é? Tem umas pessoas que pegam e com aquela boca abençoada começa a falar besteira para você dá aquela disfarçada, né? Não quer mandar para aquele lugar e fica com cara de palhaço triste por dentro. O que aconteceu? Uma mudança de clima, né? O clima mudou. Aí você já ficou bola murcha. Então, os pensamentos guiam o sentimento. Os pensamentos, repete com Zé, pensamento guia sentimento. Pensamento guia sentimento. Pensamento guia sentimento. Antes de um sentimento vem um pensamento. Pensamento guia sentimento. Sabia disso? Parece simples, né? Mas quando a gente fala assim, olha, o clima interno já é poder, isso quer dizer que, por que você não sabe isso? E como você está conectado de várias maneiras, fora, você está, né? O pessoal usa essa linguagem, corpo aberto. Nós falamos assim, você está emaranhado. O que acontece? As ondas de pensamento, você está desordenado, você não percebe. O que eu quero dizer com isso? Que o sentimento predomina. O mal-estar predomina além do pensamento. Mas, na verdade, como você se conectou através do pensamento de baixa vibração, de limitação, de doença, de problema, de saúde, do governo, de ameaça, de medo, a sensação é de acuamento, de aperto, de mal-estar, de inadequação. Entendeu? Inadequação. Aí você pega e fala para mim, mas eu estou me sentindo mal. Mas o que precede o sentimento no corpo de vocês é um pensamento de baixa vibração, de inadequação, de crítica, negatividade, em nome de um parâmetro que você pôs na sua cabeça, que é o bom. O bom, o perfeito, eu quero ser assim. Aí você já começa a se sentir mal, aí começa a se criticar, começa a falar mal de você mesmo, aí você está com poder na mão que ninguém te disse como usa. Nós estamos contando aqui, né?
Isso que o senhor está fazendo já é contra você no agora. E aí, as linhas de possibilidade, as piores, que vão correspondendo à sua expectativa negativa, vão vindo, né? Então, como é que você vai ficar em você enquanto o mundo se movimenta, né? Enquanto as coisas mudam, se você não encontrar dentro da sua casa o bem-estar que você tanto procura do lado de fora? É difícil, porque do lado de fora é insuficiente. Porque sempre você vai estar buscando mais, porque é passageiro, é dinâmico, as pessoas mudam, as coisas mudam, o cenário muda, tudo muda. Já viu aquelas pessoas que põem expectativa de tudo na mão dos outros, né? Na mão das coisas, aí depois, né? Ó, artista é muito comum isso aí, né, gente? Pega, cria um personagem, vai, faz um sucesso danado, daqui a pouco acaba o sucesso, aí a pessoa se arrebenta, né? O sucesso interrompe, a pessoa se arrebenta, vira um, né? Se vicia, começa a procurar outras coisas que faz mal para si, não é verdade? Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, mas coisa material, não, material, coisa material é boa. Nada impede de você ser milionário, bilionário, trilionário e ser espiritual. Tudo é espiritual. Nada impede de você ter as coisas, mas preencher por dentro. Ter discernimento, conhecer os seus instrumentos, editar o pensamento. Daqui a pouco eu faço um rap, tudo ento, né? Pensamento, discernimento. O que acontece? Quando você tem discernimento, ordena, as pessoas vão falar em volta, você não contamina. O fato de você ser um buscador espiritual, buscando o seu próprio espírito, ordenando sua própria energia, isso não faz com que você tenha que se isolar de todo mundo. No sentido literal, né? Não faz. O que acontece é o seguinte, esse distanciamento inicial, que o menino já falou algumas vezes, né? O Calunga já falou também e tal, ele é um pouco necessário para que você consiga perceber, na prática, a sua mediunidade, sua sensibilidade, suas coisas, porque isso vai fazer com que você considere a hipótese de que você realmente tem milhões, milhares, infinitos dons, capacidades, energias no seu corpo, no seu sistema que você não compreendia, porque você não deu atenção para isso. E aí você sozinho vai falar, nossa, Zé, realmente, estava tudo na nossa cara e ninguém fala essas coisas, como é possível? Normal, é assim mesmo. Nós falamos de um jeito mais fácil para você entender. No começo precisa dar uma descolada, precisa cortar o emaranhamento, precisa de você voltar o seu foco de atenção, se você quiser, você precisa escolher. Se você quiser ficar bem, sentir realmente que você é uma criatura especial na vida, né? Porque isso faz você sentir, faz você mudar, né? Aí você vai considerar o fato de que realmente você não sabia nem 5% do que você é. Por isso nós estamos ensinando esse processo de uma maneira bem esmiuçada, bem literária, porque aí você sozinho vai perceber essas coisas, entendeu? Editar o pensamento é importante nesse princípio para que você possa ir desviciando essas vozes. Você vai, através do próprio gatilho de poder, né, da ordenação interna, a falta de uso daquilo que você não dá atenção morre sozinho, né? Você não precisa mergulhar em grandes análises para poder se desfazer, se distanciar, se descolar dos hábitos mentais, energéticos, emocionais, astrais, materiais, tudo. Não precisa, só desde que você compreenda que você veio numa jornada, num caminho, e agora é um momento diferente. Então o que ficou para trás não interessa mais. Isso responde até uma pergunta que uma moça fez para o menino no canal do YouTube. O que ficou para trás não interessa mais. As explicações do porquê eu sou assim, porquê eu sou assado, por isso, por aquilo, não interessa mais. Por que não interessa mais? Porque na hora que você dá atenção, você cria um sistema de lógica. A mesma lógica que explica também aprisiona.
tomar um gole d'água e vou repetir essa frase, que ela é importante. Você tem que entender que o raciocínio lógico, ele ao mesmo tempo que ele te dá uma trilha segura, ele também te aprisiona. Zé, você está falando para eu ficar louco? Não! Eu estou falando para você ficar no agora. Andar para frente e não olhar no retrovisor. Se você ficar olhando andando para frente olhando no retrovisor, uma hora você bate. Não tem porquê você fazer isso. E como você tem, dons ligados diretamente com a natureza, quando você explica a lógica, você põe uma caixa, você põe uma grade de ouro em volta de você, só para o seu pensamento se sentir seguro, para o seu ego falar, então é por isso que eu sou este merdinha. Entendeu? Aí você já vai no vitimismo, na fraqueza, aí você já se conforma. Ao invés de se revoltar e falar, não vou ficar assim, não tem lógica, não tem sentido, foi tudo um grande engano, foi uma besteira, eu não preciso ficar obedecendo o passado, eu não vou me preocupar com o futuro, eu vou me ocupar de mim agora. Aí você fica no ser enquanto o mundo se movimenta, enquanto as coisas mudam, enquanto você para de tentar alimentar esse vazio interno, esse chamado da alma que o menino comentou, que é distorcido, você não percebe, você distorceu, você não tem educação para discernir. Então a gente está falando, olha, distorceu, você vai fazendo um monte de coisa, altera o seu comportamento, altera suas coisas, seu pensamento, só porque você não sabia disso. Então você vai sentir a diferença, Você vai fazer de uma maneira que aí sim faz sentido ficar bem em si. Porque enquanto isso não acontece, fica esse vazio você não consegue preencher com nada nesse mundo, Haja vista o que foi, o menino colocou um vídeo aqui, se você não viu, veja depois, sobre o ator, o Sylvester Stallone, bem sucedido, rico, milionário e infeliz com a história pessoal. Até hoje, buracão lá, porque não entende a regra do jogo, não é culpa dele, não quero expor o artista, mas isso daí é muito comum, Quer dizer, o que ele não daria na vida dele para ele sentir um conforto no coração, entender as regras do jogo e fazer as coisas acontecer de uma maneira mais leve, entendendo o que está fazendo, Mas é normal, gente, é o caminho de cada um, é o todo fazendo histórias de vida, o todo acha bonito a dor, o sucesso, o fracasso, o todo é tudo. O todo experimenta tudo através de todos e não tem nada para ele que não seja bom. Até aquilo que o ser humano acha que é horroroso, para ele é experiência, é vivência, entendeu? Por isso que a gente fala, larga tudo. O poder está na sua mão para sentir, para escolher, para discernir, para fazer. E aí você precisa, se quiser, entender como as coisas funcionam, fazer suas escolhas. E a edição do pensamento é o começo das coisas, para você se sentir bem, Então, quando você começa a cortar, editar, falar, não, peraí, para com isso aqui não tem nada a ver, besteira, negativo, vou sair dessa. Não, observador, por dentro, você tem que falar com você. Zé, que coisa de louco, você tem que falar com você. Você tem que ter um diálogo interno. Começa assim, depois, o Zé, o porteiro Zé que vai estar aí em você, ele vai ser automático. Primeiro começa uma coisa que você vai se auto-hipnotizando. Você vai se habituando a olhar, a analisar. No começo é meio chato, como eu falei, por quê? Porque você não tinha hábito de fazer isso. Daqui a pouco você vai ficar interessado em fazer isso. Você vai falar, nossa, de onde que veio isso? Meu Deus do céu, que pensamento é esse? Parece uma coisa que não estava do nada. Aí apareceu. Aí você vai começar a perceber, peraí, isso aí não é meu. Peguei de alguém. Senti alguém, pode ser astral, pode ser de outra dimensão, ou pode ser encarnado. Você vai perceber. Na hora que você começa a discernir o seu pensamento, começa a editar, aí você vai começar a perceber o que não é seu. Mas eu não sou médium. Vai, ou se vai. Você vai perceber. De tanto você editar, ficar alerta, consciente de você, você vai perceber os pensamentos, vai começar a editar, vai perceber pensamento invasivo.
Você não se preocupe, você continua fazendo o que você está fazendo. Observador, 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 observador. Porque o que você está fazendo? Está fazendo um está emaranhado, não está? Está desemaranhando, né? Você vai desemaranhar e aí a sua energia vai começar a ficar em você. Aí os pensamentos que você pega dos outros vai começar a afastar. Consciência extrafísica que se aproveita disso vai ficar com tédio, de saco cheio, né? Vai olhar e falar, nossa, eu não consigo mais. Então ele está lá de plantão, toda hora falando não, 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 né? Observador, 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 que saco. Aí ele pega e queima a linha, porque não tem mais afinidade, você está atento, você está alerta, você não cai nesses pensamentos. O que acontece? Você começa a ordenar o pensamento e prestar atenção no corpo. Antes você não prestava atenção no corpo, você prestava muito atenção na cabeça e o corpo é separado da cabeça. Nesse paradigma, as coisas acontecem. Zé, o que você está falando? Sem querer, eu tropecei, caí, peguei um resfriado. Acontece. É coincidências. É virose. Sabe, as coisas acontecem aleatório. Você não tem responsabilidade sobre isso, não é isso? Aconteceu, foi sem querer, aconteceu, peguei. Não, não pegou não. Você pegou porque está aberto, sua energia está aberta, sua atenção está desfocada, né? O pensamento está desfocado. Quando você pega, recolhe, aí você vai perceber melhor o seu corpo. Vê como o processo, uma coisa encadeia na outra. O pensamento controlado, né, discernindo, escolhendo, começa a concentrar a energia. Aí o corpo começa a responder junto com o pensamento. E a atitude você vai começar a ser mais espontâneo. A energia no corpo começa a se acumular, o sistema começa a responder. Aí você vai discernir, né, no corpo sensações, inclusive, que não são suas. Que o menino já está fazendo isso daí, quer passar para vocês também. O teste, vamos fazer um teste. Teste é bom, viu? Quando você estiver assim, de boa na lagoa, tá bom, tô bem. Aí daqui a pouco começa a sentir uma ardência na perna. Esse daí é bom, porque esse daí muita gente tem. Você está sentindo uma ardência na perna assim, do nada, sua perna estava boa. Anota essas coisas que eu estou falando, hein? Depois assiste de novo para você poder fazer. Você está ali de boa, na lagoa, tal, daqui a pouco começa uma ardênciazinha chata na perna, né? Aí você, ao invés de explicar o que é, através de uma bobagem qualquer, você fala por dentro. Olha, não quero sentir nada não, viu? Minha saúde é ótima, minhas pernas são ótimas, não quero sentir nada de ninguém. Mas faz isso na calma, na boa. Fala, ó, isso aqui não é meu. Faz uma ordem. Eu não quero sentir nada de ninguém. A minha perna está ótima. Isso aqui é bobagem, é ilusão. Sai daqui. Dá uma ordem. Você deu uma ordem e aguarda uns minutos. Aí para de prestar atenção. Fala, eu não quero mais saber disso não. Né? Sai daqui, isso aqui não é meu. Você vai tomar susto. A gente fala assim, olha, não interessa de que é, se é os outros, se é astral, que porra que é. Não interessa nada disso. Interessa você dando a ordem e sentindo a diferença. Tá bom? Essas coisas que a gente está ensinando para vocês aqui, que é para você ficar bem em você enquanto o mundo se movimenta, é para que você tenha uma integralidade no seu ser. Você ordena o pensamento, começa a prestar atenção no que vem de fora, percebe os pensamentos que não são mais seus por causa do hábito de fazer. O corpo começa a responder e acumular energia. Você começa a ordenar, começa a sentir coisa estranha, você começa a ordenar. Isso não é meu, sai daqui. Isso não é meu, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe, isso não é meu. Eu não permito. Isso não existe, isso não é meu, eu não permito. Sai daqui. Por dentro. Eu não permito, isso não existe, isso não é meu, sai daqui.
Tá bom? Fala com energia por dentro. E solta. Solta. Tudo no equilíbrio. Você tem que dar a ordem, soltar na confiança, senão... Entendeu a confiança? Né? A última aula, que eu acho que foi o Calunga que deu, ele falou sobre confiança. Que você não tem o hábito de confiar. Esse que é o problema. Se você está com poder e não confia, não dá certo. Se você está com poder, aí você dá a ordem e fica assim, ó. Será que vai? Não vai. Entendeu? Por isso que a gente está falando, olha, você está com tudo ligado. E é delicado. Mas só vai funcionar se você olhar para isso. Se você não olhar para isso, não funciona. E aí, para você criar uma condição de você ficar bem em você, você precisa ter o carinho de olhar para você como um ser especial. Por isso que a gente fala para você, olha, vai na frente do espelho, para de falar mal, para de fazer coimbra, porque o coimbra vai dar resultado negativo. Você está se escanganhando, né? Olha, eu vou falar uma coisa que é para você ficar aí, né, preocupado. Você está se escangalhando porque você tem um paradigma falando que você vai se escangalhar. Você tem um modelo, assim, um modelão, né, do que é um homem bonito, do que é uma mulher bonita, um homem perfeito, né? Na sua cabeça existe um defeito, então tem que ter alguma coisa para ser perfeito. Você tem um modelão. E você olha na frente do espelho e começa a falar mal de si. Você está se escangalhando com o seu poder. As coisas estão dando problema no seu corpo com o seu poder. É você que está fazendo isso. E é literal, né? Então, dá uma pausa no sistema, vai pela raiz, escuta o que o Zé está falando, que você vai ter resultado. E aí, ter o resultado já era, não vai precisar ninguém convencer. Você só vai vir aqui para assistir o Zé, o Calunga, que você vai ter encontrado uma turma de pirado, que nem você, que acredita que você é um fenômeno infinito, maravilhoso da natureza, né? Que você é cheio de talento, de poder, uma coisa maravilhosa, uma coisa especial mesmo, né? O todo resolveu fazer da vida humana uma diversidade de experiências, um laboratório, um jogo, um game infinito para sentir através de tudo, e tudo é muito grandioso, e todas as pessoas têm todas essas capacidades que a gente vem trazendo aqui para vocês. Não tem ninguém nesse planeta que não tenha. Não tem ninguém aqui que não seja especial. Né? Para o todo, tudo é especial. E você, através dessa busca infinita cósmica, está chegando num momento de maturação da sua consciência, de falar, tá bom, Zé, eu sou responsável mesmo por tudo de bom e de ruim na minha vida, mas eu não vou deixar mais, eu não vou deixar eu para trás, eu não vou me abandonar, quem paga o preço do autoabandono sou eu. Eu dou caca nas minhas coisas, na minha vida, nos meus relacionamentos, nos meus negócios. Depois eu fico reclamando porque as coisas não rolam para mim, sendo que a minha postura de dentro é uma postura de fraqueza. Eu vou parar com isso, porque eu não sou isso. Tá bom? Você estimula você mesmo, você fala para você mesmo, olha, eu não sou isso, eu sou infinito, eu não sou esse menininho, essa menininha, eu não sou meu passado. Eu não vou deixar o passado roubar o meu presente. Eu não vou ser o mesmo depois dessa live. Eu não vou fazer as coisas que eu fazia comigo, porque quem vai pagar o preço sou eu, de ter uma experiência péssima. Só porque eu acreditei num bando de palhaço que fica pulando no penhasco e gritando, né? Gritando feito doido, falando, é assim mesmo, a vida é isso aí, se jogando de qualquer jeito. Não, faz isso não. Tá de graça aqui, hein? Oi, como diz o Calunga, tá de graça, hein? Tá de graça, hein? Não jogue fora a sua oportunidade, tá bom? Eu queria dizer, né? Nós estamos quase no final, vou dar uma zoiadinha aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Com tudo isso que eu falei, que você tem todas essas capacidades, telepatia, tudo mais, que você não aprendeu a olhar, que o modelão não deixou, né? Tudo isso que eu falei, isso tá dentro de todos os temas, né? Porque é eu em mim. Né? Permaneço em mim mesmo, enquanto o mundo aí se move, as coisas... Como é que você vai ficar bem em você se você não sabe dessas coisas? E não é demorado não, viu, gente? Você aplicando os princípios que estão trazendo aqui,
uma semana, 2 semanas, 3 semanas, você começa a sentir o corpo diferente, a vida diferente, começa, né? Como o padrão da natureza não repete, eu não sei o estágio de cada um, quer dizer, eu sei, né? Mas o menino, né? O problema é o seguinte, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, que as coisas que são passadas aqui de uma maneira bem fácil para você entender, não tem regra, o resultado pode acontecer de uma hora para outra. Pode demorar um mês, pode demorar 2, pode demorar uma semana, 2, 3, 4, 5, 6. Não se sabe, cada um está num processo, num caminho. Mas os elementos servem para todo mundo, né? Para muita gente que é nova aqui, nós estamos no final da live, então eu vou fazer o combinado do menino. Esse perfil é um curso, isso aqui é o curso. Ah, Zé, como é que eu faço? Eu acabei de chegar, entendi mais ou menos, que você fala um monte de ideia, vai lá na frente, conecta aqui, volta e faz e não sei o quê. Fica meio difícil de entender que você está de um canto, pega esse canto e pega o assunto e joga de novo de volta. Isso aqui é um curso, tá bom? O perfil é um curso. Tem vários exercícios, tem palestra, né? Tem aula, tem live com o menino, tem live... Tem um monte de exercício, tem short também, mas o curso é o perfil. Você pode, à vontade, explorar aqui as ferramentas, entender os conceitos, fazer pergunta, faça pergunta nos vídeos. Né? Às vezes a gente não responde muito aqui, porque corta o fluxo de pensamento, né? O fluxo da informação que vem vindo para ele, que nós temos que passar aqui, né? Para dar nossa alinha. Não é linha, é aulinha. Né? Então, isso aqui é um curso, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui na tela, porque o menino, né? Daqui a pouco tem que fazer as coisinhas dele. Essa aula aqui tem 1 hora, mais ou menos, porque depois publica também e fica no perfil. Cada live que faz é no perfil e no YouTube, lá no canal Agentes da Luz, tá bom? Cadê? Receber... não tem pergunta, né? Se tiver alguma perguntinha aí, dá até tempo, porque tem 2 minutos e meio, tá bom? 2 minutos e meio, depois a gente encerra para poder publicar aqui amanhã. Amanhã o menino tá falando aqui comigo. Fica quieto, menino. Amanhã tem o terceiro episódio. Terceiro episódio do Gatilho de Poder, né? Que está virando uma série independente junto de todas as ferramentas que nós damos aqui. Então amanhã vai sair também o vídeo do Gatilho do Poder, que também virou podcast, que tá aí nas plataformas, tá se espalhando, né? Tá bom? Então deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não tem pergunta. Se tiver uma pergunta eu falo, se não tiver... não tem, né? Ai, mas meu Deus do céu, é muito engraçado as coisas, né? Tá bom, né? Eu acho que não tem pergunta não, né? Tô vendo pergunta não, então a gente vai encerrar a nossa live de hoje. Muita gratidão por vocês terem comparecido aqui, né? Escutado, aprendido. Nós adoramos dar essa live, conversar. É um assunto que a gente ama, né? E vamos trabalhando. Eu desejo para vocês uma ótima semana, que vocês tenham aí um caminho no agora para pensar, para fazer a diferença. Não fique só na teoria, porque isso daí engambela você, vira um passatempo caro. Você tem capacidade sim, não deixe, né, os outros falar besteira de você, no sentido que você não tem capacidade. Você tem capacidade para mudar a sua vida, fazer o que você quiser, mas você precisa dar um apoio, tá bom? Você precisa dar um apoio para você. Sabe aquele apoio que não te deram? Então, dá para você, né? Última coisinha que eu vou falar, que é para você pensar, né? Que o menino publicou um vídeo aqui sobre o Stallone, né? Que o Calunga lá atrás, isso foi anos atrás, que eles tiveram uma conversa através da mediunidade da menina, e ele contou umas coisas do Stallone para eles, que eles não sabiam nada, né? Que ele gostava muito, nós gostamos muito dele, né? Por quê? Porque ele não desistiu dele. Porque os contratos, né,
dos parentes não foram suficientes para fazer ele desistir dele. Então você não desista do seu, você é muito especial. Você é energia pura, é consciência pura, ligado completamente com a natureza da vida, com o seu eu superior. Não tem nada distante de você. É você que se colocou distante. E esse caminho aqui é para você voltar, e rápido. Tá bom? Boa semana, gente! Salve, 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 salve! Tchau, tchau!